Bom dia a todos. Quero primeiramente agradecer os organizadores desse evento por ter me convidado para essa palestra logo no início, logo na abertura. O título da palestra é Usos e Abusos da História nos Museus Acreanos e vamos tentar, então, elucidar muito do que acontece dentro dos museus, principalmente no que diz respeito à história contada, né? Quando eu me refiro aos museus, eu vou me ater especificamente aos museus históricos, né? Já que sabemos que existem diversas formas de museu, desde museu de artes e etc., que o professor Valmir bem falou aqui. Bem, então, a respeito dos museus históricos, né, de acordo com dados oficiais, me parece que tem cerca de 23 instituições museológicas aqui no Acre, divididas aí, espalhadas em mais ou menos 6 municípios, né? Então, como a maioria desses espaços foram revitalizados e criados de 99 para cá, então é preciso que a gente conheça o que está por trás da percepção de museu, né, por parte do governo, né? Então, já que nós temos aí inúmeros museus que foram criados e revitalizados durante esse período, então é possível que haja, sim, uma concepção de museu que vincula todos eles. Então, por sorte, nós tivemos recentemente, né, um evento que é o início da construção de um museu, né, o Museu dos Povos Acreanos, que vai ser lá no Meta, né, no antigo prédio do Meta. E isso foi muito bom, porque ali inúmeros políticos deram entrevistas a respeito de museu. Então, a partir das entrevistas, isso nos ajudou a entender qual é a concepção de museu que os políticos que governam o Acre de 99 para cá têm, né? E, a partir de então, eu vou mostrar e tentar dialogar com vocês sobre a minha concepção de abusos da história, ok? Então, eu separei aqui alguns trechinhos da entrevista de vários políticos. Eu não vou citar os políticos, mas as entrevistas estão lá na agência de notícia do Estado, ok? Então, a primeira frase de um dos políticos, nesse evento que teve semana passada, foi o seguinte: o museu, referindo-se ao Museu dos Povos Acreanos, né, o museu vai eternizar a cultura do nosso povo e a nossa história. Então, olha só, parece que a função do museu é uma função de eternizar a nossa. Então, aí já está uma concepção de história, a história de um passado único, né? Parece que todos nós somos agraciados com um único passado, um passado originário que, por sua vez, tem um conteúdo apoteótico, né, já que é uma origem grandiosa, graciosa, fantástica, e é essa história fantástica que o museu vai pretender guardar, ok? Então, olha só, e ainda diz o seguinte: eternizar a cultura do nosso povo. Olha só essa concepção identitária que já está nesse enunciado. O povo acreano. Então, eis aí, então, numa única frase, as concepções de museu, mas vou citar outras. Um outro político diz o seguinte: o museu vai contar a nossa história. Olha só. Então, o museu é muito mais do que isso, nós sabemos, né? Principalmente quando se refere esse pronome nosso, que inclui você e eu, né? Que inclui o pobre e o rico, que inclui gêneros, né? E a gente sabe que qualquer acervo, quando é guardado em museu, tem que ser especificado, já que os arquivos eles têm gênero e classe social, né? E o passado também, já que o passado, quando é escrito por meio da linguagem, ele é vinculado a um grupo de interesses, ok? Então, não é o nosso passado, né? Mas, enfim, é essa a ideia que eles querem mostrar. Vou citar aqui um outro exemplo, ó. Nós não permitiremos que a nossa identidade se perca. Olha só, isso é os nossos políticos aí falando sobre museu. O museu é um repositário da identidade desse povo acreano. Então, temos aí
vários panos nas mangas para debater, né? Primeira concepção de identidade desse povo acriano, que pelo menos aqui na academia, pelo menos aqui no curso de mestrado, a gente já sabe de antemão que a identidade, ela não é essencialista, né? Não é uma essência, ela é uma construção. Então, não há uma reserva de acrianidade ou de identidade no museu, né? O visitante não vai ao museu para enxergar a si próprio, como se lá estivesse a minha imagem refletida, né? Já que eu tenho que me identificar com aquela história, a história parece que tem que me convencer a ser o que ela quer que eu seja. E a história que está lá é essa mesmo. É uma história que eu vou mostrar para vocês que tem conteúdo de abuso, de manipulação, já que a história lá é uma história embelezada. Você vai lá não para refletir, você vai lá para se sentir orgulhoso de si e do seu passado. Então, veja que isso é muito interessante. Mas quando o político diz que o museu vai guardar a nossa identidade, ou vai ser uma reserva de acrianeidade, uma reserva de identidade, ali vamos encontrar e ter contato com nós, com o eu acriano, talvez isso também mostre muita coisa, né? Já que permite a gente compreender que os museus acrianos, eles fazem parte de um projeto identitário de estudo, cara. Você não vai ao museu para ter acesso aos vestígios do passado ou da história. Há uma coleção de coisas que você vai ali para refletir você mesmo a partir do olhar da exposição. Não, você sempre vai lá, está exposto a um projeto identitário. Não é à toa que 99% dos museus acrianos têm visita guiada. Você vai lá não é para refletir com a sua própria cabeça. Você vai lá para refletir a partir do olhar do guia que vai estar lá mostrando para você, regrando o seu olhar, para mostrar para você o quão bom é ser acriano. Então vamos aqui outro trechinho. Olha só. O museu vai traçar um fio condutor entre o passado, presente e futuro. Isso foi um deputado que falou aí. Olha só a concepção dele. O museu vai traçar um fio condutor entre o passado, o presente e o futuro. O que esse cara está dizendo? Que o museu vai ser uma espécie de xamã que vai fazer uma ligação, inclusive, com o futuro, cara. É uma bola de cristal. E a história parece que assume esse papel de previsibilidade, de mostrar para a gente o futuro. A gente não é mãe de Ná, não, meu amigo. A história não é isso, não. Antes, nós tínhamos aquela velha concepção de que a história é um profeta olhando para trás. O historiador é capaz de conhecer o passado para compreender o presente e prever o futuro. Que coisa linda. Mas é mentira. É bonito, né? Mas é mentira, pô. Historiador não tem bola de cristal, não, cara. Né? E a história não é essa coisa bonita, linear, cronologicamente marcada no tempo. Né? A gente tem que saber o seguinte, cara, que desde de 1905, o tempo não é mais linear. O Einstein já provou isso para a gente, é relativo. Então, essa concepção newtoniana, de Isaac Newton, que a gente tem do tempo, já foi para o brejo. E os museus querem justamente reforçar uma concepção de tempo que a academia já é um fato vencido. Né? Então, quando ele fala, iremos traçar uma linha, um fio condutor, eu digo, essa concepção de tempo e de história que esses camaradas têm e vão querer colocar lá no museu. E não é à toa. Olha o que eu estou falando. Porque se o passado é glorioso, se a origem do Acre é supostamente epopeica, que ela guarda um conteúdo fantástico, que ela guarda uma coisa apoteótica lá, de heróis, de grandes feitos,
de patriotismo, é na origem das coisas que guardam a potencialidade de um povo. Pelo menos é o que eles dizem. Então, todo o processo desencadeado na história vai guardar uma espécie de genealogia com essa origem. Então, todo o processo também será uma saga. É por isso que a maioria dos livros de história, ou romance histórico, tem essa ideia da saga acriana. Parece que a história do Acre é pensada nessa proposta, de saga, de grandes feitos, de grandes eventos. E quando se estabelece uma ligação entre o passado glorioso e o tempo presente, isso não é em vão, porque eles, os atuais, querem se cobrir da glória que envolve o passado acriano. Os candidatos aos novos heróis. Se a história do Acre é uma saga de heróis, por que no tempo presente não renová-los? Por que no tempo presente não ter novos Guiomar Santos, Plácido de Castro, Galvez e etc.? Então, o povo tem que identificar os novos heróis. E os museus vão estar aí para isso. Entra lá no palácio que você vai ver. Parece que a história do Acre ela é contada a partir dos grandes eventos, é Revolução Acreana, é movimento autonomista, depois passa lá para os soldados da borracha, depois passa lá para as resistências dos seringueiros na década de 70, e a hegemonia da figura de Chico Mendes. E depois de Chico Mendes vai quem? A eleição de 99 e a chegada da Frente Popular no governo. Pronto, a história está contada. É isso, é essa linha, esse fio condutor que está nos nossos museus, cara. Ou seja, é a apoteose do tempo presente, não só do passado, né? E é isso que eu chamo de abuso da história, né? Bem, eu falei aqui que os nossos museus têm uma espécie de projeto identitário, e esse projeto identitário, ele não subsiste sem a história. Não tem como manter, né, esse otimismo do tempo presente, a partir de uma identidade vaidosa, sem a história. É por isso que nós, historiadores, né, temos que estar repensando todo o tempo o museu e o ensino da própria história. Porque é importante esse orgulho de si, né? A história parece que é contada para reforçar um ego acriano, né? O acriano tem que ter orgulho de si, de sua história, e isso é uma proposta megalomaníaca, né? Mas politicamente correta. Politicamente correta. Se põe no lugar do governo, não estou falando só da Frente Popular, Guiomar Santos fez a mesma coisa. Todos os governos que passam pelo Poder Executivo fazem isso, em maiores ou menores proporções, né? Só que de 99 para cá ficou muito forte, né? E é por isso que a maioria das dissertações do mestrado, monografia, assumem temas recentes, porque o negócio foi muito empolgante, ficou muito evidente essa marca identitária, essa tentativa de se apropriar politicamente do passado, fazer uso político do passado para fins de defender causas atuais, de grupos políticos, né? Então, é importante criar esse ufanismo no acreano, e os museus farão isso e fazem isso. Quando você vai ao museu, você parece que se sente o único brasileiro, o único a lutar para ser brasileiro, né? Você se sente, você pode ter ido ao museu de bicicleta, não ter um tostão no bolso, morar na periferia, mas você sai de lá orgulhoso de si, né? É essa a função, cara, do otimismo. O otimismo, o sentimento engrandecido de si causa alienação. Isso é técnica nazista. Foi muito usado. Ou vocês acham que o povo alemão chegou ao cúmulo da sua vaidade, né? De se achar raça superior? Como? Técnicas de políticas simbólicas de engrandecimento do eu, né? Você se torna megalomaníaco. É uma megalomania coletiva. Isso é um distúrbio psiquiátrico, pô. Provocado de fora para dentro.
Você fica exposto a uma política simbólica dessa, e é como se fosse um espelho de Narciso. Você é grande, você é o único a lutar para ser brasileiro, a carne do Acre é a melhor, a saúde de primeiro mundo. A carne pode ter até papelão dentro, né? Mas é a melhor do Brasil. Estou falando isso, mas não foi o caso do Acre não, né, cara? Mas só o fato de o governo ter assumido para si uma função que era da iniciativa privada, os agropecuários que deveriam fazer propaganda dessa carne, por que o governo foi lá e fez? Porque sempre do Acre tem que ser o melhor, cara, né? É o melhor local para se viver, nunca na história do... né? É muito comum isso, por quê? Causa vaidade. Você é bombardeado com uma política identitária, meu amigo. E isso, os museus, é vitrine. São vitrines, ou seja, os museus são templos, aqui no Acre, templos de um projeto identitário que consagra, né? Que consagra o espetacular, né? Você vai lá nos museus e se enxerga como espetacular. Bem, eu falei para vocês que esse projeto de identidade não se sustenta sem a história. Mas não é qualquer história. É aí onde eu vou entrar já rapidamente nessa concepção de abuso da história. Não é qualquer história. Você não vai ao museu para refletir sobre a história. Você vai ao museu para sentir orgulho da sua história. Lembra do que aquele político falou? A nossa história. A nossa. Você é incluído nesse pacote, mesmo que você não seja parte dessa história, que é uma história da elite acreana. Vai lá no Palácio dos Autonomistas, será que você se identifica com tudo aquilo? Aquela história não é nossa, meu amigo, é deles. Mas no discurso, ela parece envaidecida do nós, o povo. O povo não fez parte do movimento autonomista, cara. Era um projeto da elite. E outra coisa, não era qualquer elite, porque nem todos os membros da elite acreana eram a favor da autonomia. Nem todos, isso eu mostro lá no meu livro, né? Então era um projeto esquartejado, assim como a Revolução Acreana foi. Quando se fala o povo fez a revolução, eu me questiono, mas que povo é esse do discurso, cara? É um projeto de identidade, cara. A gente tem que estar apercebido disso. Quando vocês forem escrever as dissertações de vocês, monografias, se apercebam disso, que é um projeto, uma política simbólica. Sabe como é que é feito isso? O Poder Executivo convida os seus assessores, vamos pensar como a gente vai abestalhar o povo? Vamos, é assim. Como é que a gente vai fazer isso? Coloca aí para eles acreditarem nessas coisas, que a gente sempre é o melhor de tudo, aí o povo vai ficar passando por um processo de alienação, né? E essa alienação tem origem no abuso da história. Então não é qualquer história, é uma história bonita, porque a história tem que causar orgulho. Não é qualquer história que se coloca no museu, pô. Vai colocar no museu a história da chacina, do genocídio nativo aqui? Vai colocar no museu a história do tráfico de mulheres que existia aqui? Vai colocar no museu a prática sexual que os seringueiros tinham com animais? Vai colocar no museu o tráfico de contrabando de borracha que existia aqui? Vai colocar no museu a história da invasão de terras que não pertenciam ao Brasil? Vai. Não. O que vai colocar no museu é a história patriótica e heróica do povo acreano. Coisa linda. Que beleza, né? Parece que é uma coisa, é friboi o negócio, hein? É padrão FIFA, pô. É padrão FIFA. Então você vai se deparar com uma história embelezada. E o que é isso? Manipulação da história. É isso. O que é manipulação da história? É quando um equívoco, um engano, uma falsificação é produzida de modo premeditado para garantir vantagem a uma pessoa ou a um grupo político. É isso. Você propositalmente produz um engano, um equívoco na narrativa histórica. E isso tudo para angariar vantagem simbólica para si ou para a causa que está defendendo. Isso é um equívoco, um abuso da história. Quer um exemplo?
Para não ficar muito aqui no Acre, eu tenho vários exemplos disso, estão todos lá no meu livro. Vou pegar a Revolução Francesa, o evento mais sanguinário da Europa. Poxa, 700 mil pessoas mortas, 120 só na guilhotina. Se a gente for colocar no pacote da Revolução Francesa a expansão napoleônica, são quase 5 milhões de pessoas mortas. E como é que isso aparece no livro de história? Um evento racional, apoteose da razão, da liberdade, da fraternidade. Mas como pode ser isso? A guilhotina ser o símbolo da razão? Mas o que é isso? Abuso da história. Manipula-se um fenômeno grotesco, animalesco, sanguinário, e coloca ele num patamar sagrado ao nível da comemoração. Você olha para o passado, porque comemoração é isso. Você olha para o passado e sente orgulho dele. Comemorar é lembrar do passado com alegria. E é isso que os franceses fazem, olham para o passado, não vê sangue, não vê guilhotina, não vê depredação do patrimônio público, não vê vandalismo, porque a Revolução Francesa foi, acima de tudo, vandalismo. Isso é crime hoje, pô. Você pegar obras de arte, escultura, quebrar e destruir, vandalismo. E aí você olha para aquilo, olha para trás e fala assim, tenho orgulho de ser francês. Por quê? Porque aqui foi o palco da Revolução Francesa. Aí você ri, né? E aqui no Acre é diferente. Você olha para trás, parece que todo o sangue, todo o lodo, toda a corrupção apaga e você só vê coisa boa. Sabe o que é isso? É a ditadura das boas intenções. A história do Acre vive sobre a égide da ditadura das boas intenções. Você mata índio, você mata boliviano, você se apropria de bem alheio, mas isso aí é tranquilo, você fez isso por amor à pátria. Parece que o patriotismo é o fetiche que transforma, né, atos de barbárie em eventos dignos de celebração. Não, você matou, mas foi por amor à pátria, pô. Então, sinta-se orgulhoso e entre no clube dos heróis. Pronto. É isso mesmo? É isso mesmo. Você não vai ver, então, sangue e lodo. Lodo, corrupção e sangue, violência dentro dos museus. É uma história higienizada. É uma história espetáculo, né? O que a gente chama de história glamour. Você vai se deparar nos museus com aquela história glamour, uma história triunfalista, é uma história que mostra um passado que causa orgulho. Mas só um pouquinho, tá? Esse passado, representado nos museus e na história, ele é manipulado. É só isso. Esse passado não é o real, não guarda fidelidade aos fatos. Por quê? Porque é exatamente isso. Ele foi produzido de maneira a gerar um equívoco na história. O engano. O Max Ferro, que é um historiador bem famoso, no livro dele, Falsificação da História, ele fala. É uma falsificação da história produzida de uma maneira antiética e proposital para gerar dividendos políticos, né? Então, veja só, quando eu falo de abuso da história ou manipulação da história, eu não estou me referindo à atitude de um recém-formado em história que vai fazer uma pesquisa e, por incompetência, ignorância, negligência ou má formação acadêmica, produz um equívoco. Ok? Então, quando um estudante do bacharelado em História, ou um estudante do mestrado, vai a campo, faz uma pesquisa e acaba produzindo um equívoco por incompetência, ignorância, negligência ou má formação, isso não é abuso da história. Eu estou me referindo a uma atitude proposital, uma atitude baseada na falta de ética.
Eu estou me referindo a uma história desonesta. É essa história desonesta que está nos museus. É isso. É engraçado que quando eu falo isso nos meus livros, até hoje ninguém me chamou para entrevista. Né? Aí quando eu anuncio lá no meu Face que eu também escrevi um livro de poesia, aí o telefone toca. Professor Eduardo, sei o quê, Eu soube que o senhor escreveu um livro de poesia. Eu digo, sim. Vamos dar uma entrevista para a gente? Eu digo, hã? Dar entrevista de livro de poesia? Ainda mais o meu livro só tem sofrência, pô. Me chama para falar sobre a história, pô. Eles não me chamam. Querem que eu vá lá falar sobre poesia? Aqui, ó. Aqui que eu vou. Né? Porque não há interesse de falar sobre a história, de mostrar o conteúdo pecador dessa história que está sacralizada na base do abuso. Né? É uma história que já está sacralizada e cabe um herege como eu apontar os pecados deles. Né? Não só eu, é claro, né? Aqui no curso de História está cheio de professores que fazem isso. Né? Mas veja só, quando a gente fala de história epopeica, é justamente isso. É a história dos grandes eventos. Né? Você vai e fica quase que hipnotizado com uma história deificada, baseada no fabuloso, no memorável. Isso é uma história maquiada. Veja só que falta sinceridade na nossa história, cara. Sinceridade é sem cera. Esse é o sentido da palavra. Sem cera. Já pensou, você vai conhecer uma mina, né? E ela está toda maquiada, toda bonitinha e tal, né? Aí você assim, tira tudo isso aí, deixa eu ver como você é. Vai aparecer, né, as marquinhas, né? Você vai lá, tá um espetáculo, né? Tira aí para me ver, vai. Aí ela fala assim, não. É a mesma coisa da história. Tira essa maquiagem aí, deixa eu ver a história como de fato foi. Aí o museu vai falar assim, não, menina, não. Não, porque se eu mostrar como foi... Pessoal, não estou querendo dizer aqui, eu não estou querendo defender uma história verdade. A gente sabe muito bem o seguinte, né, que a história verdade ela é inalcançável. Mas a história mentira é facilmente identificável, cara. Caso contrário, para que bancas de monografia, dissertações e teses? A gente vai avaliar justamente isso. A gente, quando é convidado para uma banca, a gente pega a monografia, dissertação e tese, vai ver se há consistência. Porque a história mentira é fácil de ser identificada. Né? Nós temos que ter compromisso com a veracidade dos fatos. É uma postura ética, cara. Ser historiador, ser um cientista social, o cientista social tem que ter um compromisso ético com a veracidade dos fatos. Eu não estou falando que ele tem que falar a verdade, porque isso é impossível. Sempre há um conteúdo, um juízo de valor entremeado nesse discurso que ele produz. Mas o compromisso ético de falar com fidedignidade, essa palavra até eu me peguei agora. Você nem se faz certo. Tem que ter. Você, quando vai escrever uma monografia, eu acho até que deveria ter uma palestra ou uma aula só sobre isso, sobre a ética acadêmica. Fala assim, olha, filho, vai escrever uma monografia, uma dissertação, você tem que ter compromisso com a veracidade dos fatos, tá? Tá bom? Isso é uma postura ética. Agora, não é isso que a gente vê nos museus. Sabe que eu li, quando estava escrevendo minha tese? Tem em 1999, quando o centenário do Estado Independente do Galvez, o governo produziu uma revista. Se você estiver, o Dalmi sabe. Tem uma revista foi uma revista em homenagem ao centenário e tal. Dentro dessa revista, tem um artigo que eu tirei o óculos, olhei, será que eu estou lendo isso mesmo? E era de um historiador aí, oficial. E diz lá o título, Acrianos e Jacobinos. Cara, o que ele está querendo fazer?
associar os acrianos aos jacobinos franceses. Aí vai lá e mostra que da mesma forma que os jacobinos lutavam por um ideal, não sei o quê, os acrianos. Manipulação da história, cara, com dinheiro público. A gente tem que ter, hein, professor Bento? Nós teríamos que ter uma espécie de CRM para descredenciar esses caras, pô. Ah, é porque é historiador, então tudo que ele está escrevendo é a opinião dele e tal. Não, tinha que ter uma equipe para... É que nem as grandes profissões têm, pô. Eu sou economista, também economista, e o economista está sobre a égide, né, de um conselho fiscal, cara. O historiador também tinha que ter isso. Eu me lembro muito bem quando na época da comemoração dos 100 anos da Polícia Militar, eu escrevi um artigo mostrando que a Polícia Militar não faz 100 anos. Aí esse mesmo historiador que escreveu sobre acrianos de jacobinos falou assim, não, mas isso é a opinião dele. No caso, a minha, né? Eu digo, como assim a opinião minha? Está aqui as evidências. Aí o que acontece? Faz-se uso dessa relatividade do conhecimento histórico, né? Falando assim, olha, não, o conhecimento histórico ele nunca é absoluto, sempre vai ter um conteúdo de juízo de valor, portanto, nós temos que dar valor às diversas interpretações. Sim, às diversas interpretações que são baseadas em metodologia e pesquisa científica na área de história, né? Não é qualquer história, porque a história mentira não deve ser valorizada, ela deve ser denunciada. E é muito fácil identificar uma história mentira. Infelizmente, hoje ela é divulgada com dinheiro público. A gente aqui da academia identifica facilmente. Professor Gerson, professor Bento, professor Valmir. É facilmente, todos nós, bate o olho, putz, isso aqui não é verdade. Mas está lá sendo exposto. Né? Quer um exemplo disso? Vou dar um exemplo. Você vai ao Museu da Borracha e logo de cara tem uma placa. Tem uma placa lá. Eu vou ler para vocês o que está escrito na placa. Você vai ao Museu da Borracha, claro que está fechado, né? Mas você, do lado de fora, dá para olhar essa placa. E diz o seguinte: os últimos 100 anos do Brasil foram enriquecidos pela gloriosa conquista de uma vasta floresta amazônica que pertencia à Bolívia. Há um século, a bravura de índios e seringueiros nordestinos resultou na formação do Acre. Depois, liderado por Plácido de Castro, o povo fez a revolução. Então veja que, primeiro, olha só, né, diz que a história foi enriquecida com a gloriosa. Olha o conteúdo epopeico aí. Ou seja, uma história abusada sendo mostrada como verdade e patrocinada com dinheiro público. Refém de uma política identitária. Você enxerga a si próprio nela, mas a história é abusada. Né? Então, veja só, a ideia de Acre foi substituída por floresta. Preste atenção, o conteúdo. Floresta, na época, era o governo da florestania. Então, olha só, conquista de uma vasta floresta. Olha só como é que eles são espertos, né? Aí diz mais, né? A bravura de índios e seringueiros resultou uma formação. A bravura... Cara, isso é um absurdo. É como se índios e seringueiros dessem as mãos. Vamos fazer o Acre juntos, harmonicamente? Vamos, então vamos. Isso é um absurdo, cara. Qualquer historiador, até da graduação, bate o olho e fala assim, mas que porra é essa? O que é isso? Aí diz mais lá, né? Depois, liderados por Plácido de Castro, porque sempre tem que ter um líder, né? Sempre tem que ter um líder. Aí vem a ideia do povo. Aí eu sempre me questiono, mas que povo é esse que fez a revolução, cara? O próprio Plácido de Castro, nos seus apontamentos, diz que o 6 de agosto, quando ele invadiu lá a cidade, foram com 33 pessoas. E se você pegar os documentos que tem entre a junta revolucionária e o governo do Amazonas, vocês vão encontrar, como eu mostro lá no meu livro, que o governo do Amazonas havia enviado para cá 30 soldados de lá. O que isso quer dizer? A revolução começou com 30 e poucas pessoas
E há indícios, não vou dizer aqui que aconteceu, né, professor Bento? Mas há indícios de que o ato fundador da Revolução aconteceu com mercenários, cara. Pessoas contratadas pelo governo do Amazonas para vir fazer a Revolução aqui, como foi no caso de Galvez. De Galvez eu não tenho mais dúvida. Os documentos, tudo indica que realmente foi. O Estado Independente do Acre foi formado, a princípio, o ato fundador por mercenários. Eu estou falando alguma coisa que choca vocês? Mas é para chocar mesmo. Né? Então veja que se há pelo menos indícios de mercenarismo na Revolução, por que o museu não diz isso? Há indícios fortes. Então era preciso que se tivesse pelo menos uma possibilidade de interpretar isso. E quando se fala que o povo fez a Revolução, eu fico pensando assim, mas como? No ápice da Revolução, no ápice, né? Estou falando de dezembro a janeiro, de dezembro de 1902 a janeiro de 1903. No ápice, o máximo que congregou as tropas de Plácido de Castro foi 2.000, 2.400 pessoas. Aí você confronta isso com a quantidade populacional só do Rio Acre, né? Das terras banhadas pelo Rio Acre, você vai ver, mas que povo é esse que fez a Revolução, se a maioria dele não estava na Revolução? Que povo é esse que fez a Revolução, se o Juruá não era parte dessa Revolução? Mas, enfim, é só para vocês verem o quanto a gente é bombardeado. Depois tu me dá um toque aí, Nora. É bombardeado com essa perspectiva. Pessoal, eu vou sintetizar uma coisa. Quem quiser anotar aí, que anote. A história do Acre, pela experiência que eu estou tendo na pesquisa, ela é torturada. Olha só o que eu vou falar. A história, ela é torturada, a fim de que ela se torne testemunha da grandeza do povo acreano. Você sabe o que é torturar? Você pega a história e tortura ela até que ela se torne testemunha. É como se você pega assim, ó, você está no interrogatório, põe uma arma na cabeça desse cara aí, pede para ele confessar. Aí ele confessa. Então, ele tortura o cara. Então, a história do Acre é torturada, a fim de que ela se torne testemunha de uma suposta grandeza do povo acreano. Suposta. Porque quando você vai olhar na história, cara, putz, sabe aquele sistema de aviamento que a gente aprende na escola? Corrupção do início ao fim, meu amigo. Aí tem alguns historiadores que dizem, não, mas o seringueiro enganava o patrão porque era prática de resistência, né? A pessoa leu Thompson vai fazendo. Não, mas está certo, o seringalista enganava o seringueiro fazendo manipulações contábeis, aí o seringueiro ia lá e colocava coisa dentro da pela da borracha, né? Para enganar o patrão, mas isso aqui não era corrupção, não, isso aqui era prática de resistência, uma pinória, corrupção do mesmo jeito. Então a cadeia de aviamento era um enganando o outro, isso é prática que desabona esse conteúdo maravilhoso de identidade do povo acreano. Não estou falando só isso não, pô. Basta ver as correrias, quando a gente pega a história do Acre, a gente parece que desassocia a ideia de seringueiro que lutou para ser brasileiro, do seringueiro assassino de índio. A história consegue fazer isso. Coloca um marco, daqui para cá é o seringueiro patriótico que você e eu temos que ter orgulho, daqui para cá o seringueiro, filha da puta, que matava índio. É isso? É isso que a história consegue fazer, cara. A história tem essa mágica de pegar fatos mesquinhos, violentos, bárbaros e transformar ele em objeto de comemoração. Por isso que na formação do historiador, professor Bento, tem que ter esse conteúdo ético. Tem que ter uma palestra, porque o poder que o historiador tem é muito grande. Ele é capaz, através da escrita da história, de beatificar assassinos, cara. Vai lá no Panteão Nacional, lá em Brasília, só tem assassino lá dentro. A maioria dos nossos heróis nacionais são assassinos. De Duque de Caxias a Plácido de Castro.
Não diga isso, professor, não diga isso. Vou ficar enganando vocês? Então, veja só, quando a gente fala, né, nessa história do Acre nos museus, a gente fala de uma história muito acrianocêntrica. É a história dos vencedores. Não é isso? A história do Acre que está nos museus, ela sofre de acrianocentrismo. É o ego acriano que está inflando lá dentro. A história epopeica faz isso, faz com que você e eu sintamos orgulho de fazer parte desse povo. Só que esse orgulho é baseado na manipulação da história, né? Então veja que a função nossa como historiadores e cientistas sociais é muito grande, porque infelizmente o nosso poder de fogo é menor do que as instituições oficiais, né? Porque eles têm dinheiro e divulgam com muita rapidez essa história espetáculo. Agora nós aqui da academia, o máximo que a gente faz é produzir um livrinho aqui, outro acolá, né? Mas esse livro não chega até as escolas. Então o aluno acaba tendo contato com essa história espetáculo. Eu sempre falo o seguinte: eu prefiro provocar uma ferida narcisista nesse eu acriano, mas ter uma imagem mais próxima do real dele, do que ter que ficar tomando doping de acrianismo e ficar sentindo orgulho de um acriano que não existe, cara. Será que é preciso você ficar dopado de acrianismo para olhar para o passado e enxergar tudo bonito? Eu acho que é melhor a gente cair a ficha. Eu acho melhor você, parar de se dopar. Para de se dopar, porque com a pessoa dopada, como é que... viu a pessoa quando se droga, né? Começa a enxergar coisas, tudo muito bonito, aí dá vontade de dizer assim, rapaz, cai a tua ficha, cai na real, cara. É assim que dá vontade de fazer quando eu pego um acrianista aí. Assim, rapaz, a vontade de lutar para ser brasileiro, cai a tua ficha, cara. Que o que estava em jogo não era a nacionalidade do povo, e sim a nacionalidade e a origem da borracha, dos impostos, da terra. Ora, como assim, professor? Bem, se o Acre fosse boliviano, a única coisa que ia acontecer era que eles continuariam sendo brasileiros em terras estrangeiras, então a nacionalidade deles não seriam afetadas. O que seria afetado, meu amigo, era a nacionalidade dos impostos, da propriedade da terra. Aí já muda todo o discurso, né? Era isso, né? Então, há um discurso de manipulação na nossa história para causar em você e a mim uma espécie de vaidade, né? É melhor aproximar a história da verdade e ter uma sociedade mais lúcida de suas limitações, né, do que aproximar a história da mentira e, de repente, produzir uma sociedade surtada, que não sabe identificar a história da ficção, não sabe diferenciar o que é ficção e o que é história. É uma sociedade surtada, megalomaníaca. Isso é o que o governo, o poder executivo, não me refiro só a este, mas ao que passa pelo Palácio Rio Branco, né? Mas esse ficou muito evidente, né? É isso que a gente tem que combater, né? Eu acho que já passou o meu tempo. Eu só quero terminar dizendo o seguinte: os museus e a própria história do Acre precisa ser desacrianizada. É só isso. Porque a gente, no curso de História, fala muito o seguinte: a história precisa ser... É muito eurocêntrica. A gente critica demais isso no curso de História, né? A história é muito ocidental, a gente não tem contato com nada que vem da Ásia. A gente não sabe citar nome de historiadores asiáticos, chineses, indianos. A gente não conhece ninguém. A história é muito ocidentalizada. Tudo bem, mas traz essa crítica para cá, para o Acre. A nossa história também é muito acrianocêntrica. Ela é acrianizada. A gente não sabe a percepção, por exemplo, da anexação do Acre a partir dos bolivianos. A gente não sabe a percepção que os peruanos tinham. A gente nem sequer tem conhecimento que o Acre deveria pertencer ao governo do Amazonas. A gente nem sabe disso, né? Mas é. Rui Barbosa, ele foi
contratado pelo governo do Amazonas, e aí eu encerro minha fala aqui, ele foi contratado pelo governo do Amazonas como advogado, Rui Barbosa, que já era senador, era um dos mais famosos advogados na época, para defender a causa de que, de fato, o Acre, esse território que hoje a gente conhece como Acre, após ser incorporado ao Brasil, deveria imediatamente ser adicionado ao estado do Amazonas. Era o mais lógico que se tinha. Mas o governo preferiu fundar o Acre a partir da inconstitucionalidade, né? Olha só, cara. O Acre foi fundado a partir, o Acre enquanto ente federativo do Brasil, foi fundado na base da inconstitucionalidade. Então, isso tudo marca toda essa nossa história. Mas o que acontece? O Rui Barbosa fez um calhamaço de argumentação histórica, são 3 volumes, né, de processo, para convencer o poder judiciário de que realmente o Acre não deveria ser território, não deveria ser administrado diretamente pelo governo federal, deveria ser incorporado ao estado do Amazonas. O Barão do Rio Branco morreu, o juiz que estava avaliando a causa morreu, Rui Barbosa morreu e esse processo rolou. Na década de 50, mais ou menos, deram ganho de causa ao governo do Amazonas. Putz, e agora? O Acre realmente deveria ser amazonense. O que faz agora? Sabia disso? O museu não conta isso, meu amigo. O governo federal foi lá e indenizou o governo do Amazonas. Rapaz, fica calado aí, pega aqui uma gorjetazinha, deixa o Acre viver, né? Deixa o Acre, já estão aí com o movimento de autonomista faz tempo, agora você vai me falar agora de que o Acre pertencia ao Brasil? Juridicamente pertencia ao Amazonas. Ganhou a causa do governo do Amazonas. Mas vamos indenizar e pronto. Bem, pessoal, eu agradeço a oportunidade e encerro por aqui. Muito obrigado.